As Américas foram o último dos continentes a ser povoado. Uma das teorias mais plausíveis diz que elas foram povoadas por sucessivas migrações de populações da Ásia Norte-Oriental através do Estreito de Bering, por volta de 35 a 15 mil anos antes de Cristo. 3 ondas migratórias vindas da Ásia corresponderiam às 3 famílias linguísticas americanas: a ameríndia, família Nadené e a esquimó-aleutrina. A família ameríndia está associada à primeira migração que povoou todo o continente americano. A família Nadené, um subgrupo da família Dené caucasiana, que originou o basco e várias outras línguas caucasianas, está associada à segunda migração, e somente se sobrepôs à ameríndia nos territórios mais ao norte das Américas. Por fim, a terceira família, esquimó-aleutrina, se sobrepôs à família Nadené, nas regiões mais setentrionais, onde hoje se localiza o Alasca, o Canadá e a Groenlândia. A América possui uma população aproximada de 1 bilhão de pessoas, porém não se pode afirmar que esse número corresponde à quantidade de falantes de línguas americanas. É importante salientar que ainda há línguas indígenas vivas na América, cujos falantes totalizam 49 milhões. No Canadá, apenas 0,6% da população tem uma língua indígena materna. Nos Estados Unidos, a população indígena, considerando as miscigenações, perfaz um total de 7 milhões. Na América do Norte, existem 254 línguas e mais da metade está ameaçada de extinção. Nas Américas Central e do Sul, a população indígena é mais expressiva. Contudo, as respectivas línguas e culturas têm sido alvo de constante dizimação. A diversidade étnica das comunidades indígenas na América Latina varia conforme a localização. A Amazônia é a região onde se concentra o maior número de povos indígenas, sendo possível encontrar 316 grupos étnico-culturais distintos. Já a América Central contabiliza 328 línguas vivas. A região do Caribe tem uma situação bem diferente. Ali, as línguas indígenas foram dizimadas pelos colonizadores. Contudo, se por um lado houve o apagamento das línguas, por outro, as muitas frentes de colonização propiciaram o desenvolvimento das línguas crioulas. Dessas, algumas se tornaram oficiais e outras ainda estão em fase de expansão, além das que são as verdadeiras línguas de identidade nacional. Um olhar abrangente sobre as línguas das Américas leva à constatação de que 3,4% das línguas nativas são institucionais. 40% das línguas indígenas estão longe da ameaça de extinção, porém 60% estão muito perto disso, principalmente nas Américas do Norte e do Sul. As fronteiras entre línguas e etnias diferentes não necessariamente correspondem às fronteiras geopolíticas de um país. Logo, a denominação Línguas Indígenas do Brasil não é categórica. Dados do censo de 2010 apontavam uma população indígena no Brasil de 817.963 pessoas. O número de indígenas aumentara consideravelmente em relação aos censos de 1991, que trouxe 306.245 indígenas, e também do ano 2000, que trouxe 734.131 pessoas, um resultado positivo para com a identidade indígena. As regiões com maior taxa de população indígena são a região Norte, com 37,4% da população indígena total, e Nordeste, com 25,5%. O Mato Grosso do Sul é o estado da região Centro-Oeste com maior presença indígena. De acordo com os dados da FUNAI e do Instituto Socioambiental, os grupos étnicos linguísticos maiores são o Ticuna, no Amazonas, com 53.444 falantes, o povo Guarani Kaiowá, com 31 mil falantes, no Mato Grosso do Sul, e o Canhangangue, com 45.620 falantes na região Sul. A FUNAI registra a presença de 274 diferentes línguas no Brasil. O Programa de Povos Indígenas do Brasil registra 305, o Ethnolong registra 202 línguas indígenas e o MUR, que é de 2011, entre 150 e 180 línguas indígenas. Para a reconstrução das famílias linguísticas americanas, de fato,
Um dos primeiros problemas que os linguistas tiveram de enfrentar foi a falta de documentação escrita para a maioria das línguas nativas. Outras dificuldades estão relacionadas com as muitas divisões étnicas, que podem levar a considerar variedades de uma mesma língua como línguas distintas. O número exato de línguas indígenas vivas hoje no Brasil é exponencialmente inferior ao número estimado de línguas na época da chegada dos primeiros europeus, que devia ser muito próximo a 1.300. De acordo com o Programa de Documentação de Línguas Indígenas do Museu do Índio, nos últimos 500 anos foram exterminados cerca de 80% das línguas presentes no território brasileiro. Uma das classificações genéticas mais correntes para as línguas indígenas brasileiras é aquela que identifica dois troncos principais, o tronco tupi e o tronco macro-G, que, por sua vez, englobam famílias de línguas. Existem ainda uma série de línguas isoladas, que formam famílias sozinhas. O tronco macro-G compreende 10 famílias diferentes: Bororo, Guató, Jabuti, G, Carajá, Krenak, Machacali, Ofaié, Rikbaktsá e Iatê. A maioria delas é constituída por apenas uma ou duas línguas, mas a família G, a maior de todas, é formada por 8 línguas e 21 dialetos. O tronco tupi inclui 10 famílias: Ariquém, Avente, Juruna, Maué, Mondé, Puruborá, Munducuru, Rama-Rama, Tupari, Tupi-Guarani. Essa é a maior família e compreende 22 línguas, incluindo o moderno Nhengatu, e 18 dialetos. Algumas famílias de línguas indígenas não pertencentes aos dois troncos mencionados apresentam dimensões notáveis. A família Aruac compreende cerca de 18 línguas. A família Caribe engloba cerca de 33 línguas. A família Pano é formada por cerca de 14 línguas. A família Tucano é formada por 13 línguas e se divide em 3 ramos: Oeste, Leste e Central. A família Arauá compreende 7 línguas. A família Catuquina é formada por 3 dialetos da língua Canamari. A família Macu compreende 4 línguas. A família Chapacura compreende 5 línguas. No Brasil e na Venezuela, são faladas 4 línguas Yanomami. As famílias menores são formadas por uma ou 2 línguas no máximo. São formadas por uma única língua, a Bora, a Guaicuru, a Samuco e a Chiquito. A família Mura é formada por 2 línguas, uma das quais é o Pirahã, uma das línguas indígenas mais estudadas. Acrescentam-se a essas línguas cerca de 7 outras línguas isoladas, como o Canoê, o Ticuna e o Macu. A distribuição geográfica dessas línguas encontra-se em regiões do Brasil, do Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Paraguai, Argentina, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Em algumas regiões, há contextos de multilinguismo. Pelo fato de comunidades diferentes viverem em contato entre si, é comum que mais línguas sejam faladas pelos indígenas daquelas comunidades. É possível observar um alto grau de diversidade genética nas línguas nativas brasileiras. Há também uma notável variedade em termos tipológicos, como você vai conhecer a seguir. Muitas línguas indígenas brasileiras não têm fonemas consonantais. O Pirahã e o Caiangangue, por exemplo, não possuem fonemas nasais, enquanto o Machacali não possui fonemas fricativos, que tem um som produzido pelo bloqueio parcial e contínuo da corrente de ar em algum lugar da boca. O Pirahã e o Machacali se destacam ainda por possuírem inventários fonológicos bastante reduzidos. Além disso, o Pirahã possui 2 sons tipologicamente muito marcados: o fone, que é uma dupla vibrante lateral, achada só nessa língua, e o vibrante bilabial, que faz o ar da boca sair com força suficiente para os 2 lábios vibrarem. O mais complexo sistema de marcas morfológicas é o da evidencialidade. Esse sistema é complexo não só porque diferencia categorias de evidencialidades muito sutis, mas também porque os morfemas correspondentes às vezes são afixos específicos de evidencialidade e outras vezes são veiculados no mesmo morfe junto com outros morfemas. Só para lembrar, afixos são elementos secundários que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas. Outro sistema lexical interessante é o da exclusividade, presente em algumas línguas indígenas do Brasil. Por exemplo, em Uari, o pronome de primeira pessoa do plural, Uarut, é exclusivo,
indica nós, excluindo o interlocutor, ou seja, nós representa o falante mais alguém que não é o interlocutor. Já o ari inclui o falante e o interlocutor. Do ponto de vista morfológico, as línguas indígenas brasileiras apresentam grande diversidade de tipos, apesar de o isolante ser bastante raro e só ser encontrado em 3 línguas da América do Sul: o Wari, o Kipeá e o Ishi. Dentro desse paradigma, línguas isolantes isolam em um único morfe, opondo-se às línguas concatenativas, que separam os morfemas em morfes distintos. As línguas aglutinantes. Achamos todos os tipos sintáticos de ordem constituintes básicos nas línguas indígenas brasileiras. Sujeito, objeto e verbo, e sujeito, verbo e objeto são as mais frequentes, mas há línguas que apresentam a ordem verbo, sujeito, objeto, e também as bem mais raras, objeto, verbo, sujeito e objeto, sujeito e verbo. Por outro lado, várias línguas não apresentam nenhuma ordem dominante ou admitem todas as possibilidades na frase básica ou mais de uma, mas não todas possíveis. Entre as línguas indígenas, algumas têm formação morfológica nominativo-acusativa, ou seja, o sujeito de um verbo intransitivo e o sujeito de um verbo transitivo recebem um tratamento diferente do objeto direto do verbo transitivo. E outras têm formação ergativo-absolutiva, aquelas em que há uma oposição fundamental entre duas funções sintáticas. Na época da chegada dos portugueses ao Brasil, no século XVI, o litoral brasileiro estava povoado por tribos indígenas, falantes principalmente de línguas das famílias Tupi-Guarani, Gê e Caribe, e articuladas em redes culturais e comerciais intensas. Em todo o litoral, falava-se uma língua franca, o abanheen ou abanhenga, a língua das pessoas, de base principalmente tupi, que funcionava como língua da comunicação intertribal. O contato com os portugueses fez essa língua franca se enriquecer com empréstimos e elementos do superestrato português. A nova versão do abanhenga começou a ser conhecida como língua geral ou nhengatu, língua boa. No final do século XVI, o padre Anchieta publicava sua primeira gramática, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, e a língua continuou sendo estudada e ensinada, principalmente pelas instituições jesuítas, até que em 1758 o Marquês de Pombal impôs o uso da língua portuguesa na colônia, proibindo explicitamente as línguas nativas, sobretudo a língua geral. No entanto, o nhengatu ainda é falado por cerca de 19 mil pessoas, entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Os maiores vestígios das línguas indígenas brasileiras são achados em nomes de lugares e também de pessoas, os chamados antropônimos, de plantas e animais, sobretudo a partir de palavras de origem tupi. Como topônimos temos Itambé, usado para indicar morros escarpados, mas também como nome próprio de localidades de Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. Paraná, que significa mar, grande rio, algo semelhante ao mar, e Capanema, que significa mato ruim. Como exemplos de nomes de pessoas, temos Iraci, mãe do mel, e Iracema, que quer dizer fluxo de mel ou enxame de abelhas. Na flora e fauna, temos açaí, aipim, caju, pitanga, pequi, jerimum, ipê, jabuti, jacaré, jaguar, sabiá, siri, jiboia, urubu, tatu, tamanduá, entre vários outros. Também há vestígios um pouco mais estruturais no português que derivam de bases lexicais tupis, como em cajueiro, pererecar, capinzal, junto com algumas expressões idiomáticas de derivação tupi, como estar na pindaíba, ou seja, estar sem dinheiro, e chorar pitanga, que quer dizer queixar-se. Alguns sufixos derivacionais têm clara origem tupi. O su, do tupi iguazu, que significa grande e é usado para formar aumentativos. Por exemplo, minhoco-su, minhoca grande. Mirim, do tupi miri, que quer dizer pequeno, e é usado para formar diminutivos. Exemplo, cadeira mirim, escoteiro mirim. Oara, do tupi ara, que quer dizer nascer. Exemplo, marajoara, manauara, que é quem nasceu em Manaus. E irana, parecido com ou mal feito. Caferana, sagarana. Outros traços que têm sido remetidos à influência indígena relacionam-se a fenômenos de reduplicação,
com o uso existencial de ter, ou com a estrutura nome quantificador. Mas trata-se, contudo, de hipóteses de difícil comprovação. Não se pode embasar o reconhecimento de influências das línguas indígenas no português brasileiro. É sempre necessário verificar a verossimilhança de tais propostas com base em dados históricos e demográficos específicos de cada lugar de contato que possam sustentar tais hipóteses.